Então tá, então tá. Bom dia. São agora 11h11, sexta-feira, 8 de agosto. Acabando de chegar de um pronto-socorro público, municipal. Eu estive na fundação desse pronto-socorro. Esse pronto-socorro tem uma história. Entre 1996 e 2000, o prefeito era Edmilson Rodrigues, um professor, e na época ele era do PT. E na época também o PT quebrava no Brasil, sabe, um porradal com o PSDB. O PSDB de Mário Covas. Quem mais do PSDB, dos fundadores de Mário... Tinha Mário Covas, tinha outros aí. E aqui no Pará tinha um tal de Almir Gabriel e outros aí. Eu não sei se o Zenaldo já estava na fita, sabe, eu não sei. O Zenaldo foi prefeito agora recente, depois do Edmilson. O Edmilson acabou de ser chutado, ter a bunda chutada por um tal de Igor Normando, tá certo? E ele governou 4 anos, já era o terceiro mandato dele, tá certo? E ele ia para o 4º mandato, mas aí apareceu na vida dele o tal de Igor Normando, primo do Helder Barbalho, sabe? Essa família Barbalho tem uma dinastia aqui no Pará. E eu só sei dizer que entre 96 e 2000 o Edmilson estava no primeiro mandato dele, em seguida ele faria mais um, tá certo? E nesse interregno, sabe, eu estava já na área e estava na Secretaria de Saúde e participei da inauguração desse pronto-socorro onde eu fui hoje. E a construção, a localização, esse pronto-socorro está numa rua chamada São Miguel, uma passagem São Miguel, tá certo? Ele está entre passagens, sabe, e vilas e ruelas, tá certo? Muito mal localizado, porque na época o Edmilson conseguiu descolar aí, dinheiro para o financiamento desse hospital, tá certo? E só que as forças adversas não, sabe, não eram contra, tá certo? A começar pelo governador da época, o tal de Almir Gabriel, que era médico, sabe, e era governador, como eu disse. E o estado do Pará, o estado, certo, tinha um terreno ali numa rua mais aberta, mais vasta, uma tal de Barão de Igarapé-Miri, de frente à igreja de São Pedro, São Paulo, tinha um terreno imenso, onde hoje funciona uma unidade de saúde, por sinal municipal, porque com a municipalização as unidades de saúde estaduais passaram para o governo do município, tá certo? E de sorte que ali, de frente à igreja de São Pedro, São Paulo, uma paróquia católica que tem bem ali, tem um terrenão imenso, rapaz, onde está encravado nele uma unidade básica de saúde, tá certo? E nessa época o Edmilson queria fazer o pronto-socorro ali, naquele espaço ali, tá certo? Só que o espaço, bicho, o terreno era do governo do estado, tá certo? E o Almir Gabriel disse assim para o Edmilson, aqui não, violão. Tá certo? Da mesma forma, como esse mesmo Almir Gabriel, com apoio do Ministério Público, não deixou o Edmilson ali no Almirante Barroso fazer um complexo de viadutos e, sabe, eu não sei como é que a gente chamaria ali, sabe, na Almirante Barroso, como é que chama aquela rua ali? Não vou lembrar agora, tá certo? E ele queria então fazer ali, sabe, uma construção, sabe, elevado e ao mesmo tempo por baixo, tá certo? Mas o Almir Gabriel disse, negativo, tu não vais por baixo porque aqui tu vais furar os canos, sabe, da Cosamp, e a Cosamp é minha. E tu não vais também fazer a porra desse viaduto aqui porque tu vais atrapalhar o sono dos macacos ali no bosque, tá certo? E eu não vou permitir isso, tá certo? Eu estou inventando aqui o texto, porque na verdade quem se manifestou foi uma promotora de justiça, sabe, que era ali, sabe, contra o PT na época, sabe? Porque aqui no Brasil é assim, rapaz, a partir, eu só me lembro desse momento aí, sabe, da década de 70 a 80, tá certo, quando ali a gente estava no auge da ditadura militar, e as forças de insurgência, sabe, se organizavam. Em 80 houve ali, sabe, um movimento muito forte e terminou esse movimento muito forte, terminou com aí, sabe, a entrega do poder militar para o poder civil. O Sarney aparece na fita aí, sabe, assumindo a presidência da República. E no final da década de 80 tem ali um momento
de assembleia, tá certo? E essa assembleia era uma assembleia constituinte que terminou fazendo uma constituição para o país, tá certo? E os estados em seguida, no ano seguinte, nos anos de 90, os estados, as unidades federativas, sabe? Cada um promoveu a elaboração da sua própria constituição. E eu só sei dizer que nessa época, então, sabe, sim, o que eu estava falando é que há essa hostilidade, sabe, nas forças da Ágora, sabe, há hostilidades ali entre os participantes, porque o ser humano foi assim, tá certo? No começo de tudo, certo? Era porradão para cá, porradão para lá, tá certo? O mundo de Darwin era um mundo feito, um mundo não só de lobos, tá certo? Porque o lobo é uma espécie, tá certo? Na verdade, havia muitas espécies em disputa, tá certo? E era um porradão danado entre várias espécies. Aí é que aparece o Darwin e diz assim, sabe? A evolução das espécies pela seleção natural. Outro dia eu queria lembrar, sabe, o nome completo e não conseguia falar seleção natural. A seleção natural, rapaz, é o porradão entre espécies, sabe? É o porradão entre espécies. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que a Ágora, sabe, ali é um local, ali, sabe, onde só tem a espécie humana, mas eu chego a pensar, rapaz, que tem subespécies, sabe, subespécies aí que quebram o pau dentro da espécie humana, tá certo? Que quebram o pau, tá certo? E dentre essas subespécies aí vão aparecer ali, sabe, os que promovem luta de classe, aquela coisa toda, os burgueses, tá certo? E rebatendo e se insurgindo, tem os proletários, aquela coisa toda. Só sei dizer, rapaz, que a luta é foda. E no tempo do Edmilson, ele queria fazer o pronto-socorro, queria fazer ali o viaduto, sabe? Como é que chama? Não é Doutor Moraes, é Doutor Moraes é aqui no centro, como é que chama? Tem um outro nome aquela rua ali. E eu só sei dizer que fica ali perto do Bosque Rodrigues Alves, tá certo? E na época fizeram a maior psica aí, sabe? Jogaram a maior psica em cima do Edmilson, ele terminou fazendo só a parte aérea, certo? A parte de chão, tá certo? Ali um viaduto, não sei como é que chamaria aquilo ali, tá certo? Ele não pôde construir, ficou assim penso. Aí teve um cara aqui, rapaz, sabe, que chegou a ser deputado federal, o cara era invocado, um caboclo doido aí, sabe, um caboclo ressentido, que era invocado com aí, sabe, um puto aí de superfície. Esse cara chegou a ser deputado federal e ele tinha assim um ressentimento com Edmilson, sabe? E esse cara terminou indo para o mundo do crime, sabe? E terminou se fudendo, sabe? Ele chegou a ser deputado federal, ele votou a favor do golpe contra Dilma, tá certo? Isso foi em 2016. Aí depois disso esse cara apagou, sabe? Nunca mais se levantou e terminou sendo preso, recolhido no sistema aí, sabe? No sistema prisional. Eu acho que ele tá fudido, ele tá com a ficha suja, tá certo? E ele não consegue. Ele tirava o maior sarro do Edmilson com essa história do elevado. Ele chamava a minhoca do Edmilson, ou sei lá como é que ele chamava, assim, só para depreciar o Edmilson. Ele tinha um negócio de dizer assim, Edmilson, Edmilson, vamos lá para Mosqueiro nós dois, sabe? Lá na praia não sei de que, do chapéu virado, eu vou te quebrar de porrada, tá certo? Tá assim um cara doido assim. O cara queria se promover, rapaz, o Edmilson é um cara aí, sabe? Um cara de classe média, sabe? O pai dele foi motorneiro. O pai dele foi motorneiro, rapaz, motorista do bonde que tinha aqui. Belém já teve bonde, tá certo? E esse bonde eu acho que era puxado a burro, sabe? Não sei. E tinha trilhos aqui em Belém, sabe? Eu vi um tempo aí, sabe, que havia trilhos e as ruas do centro eram pavimentadas com paralelepípedos, sabe? E dentre os paralelepípedos havia, sabe, trilhos e por cima desses trilhos andava o bonde. E o pai do Edmilson era o motorneiro, certo? O caboclo que guiava o bonde, tá certo? Eu acho que o bonde era puxado por burros. Eu não sei se era mecânico aquele bonde, sabe? Esse bonde está trancado hoje numa sala ali, ele foi recuperado, foi revitalizado, sabe? Para transitar ali no sítio, no centro de Belém, tá certo? Mas a ideia do Edmilson, que é arquiteto, não deu muito certo aí, sabe? Ele sofreu muita pressão e ele terminou, sabe, tendo o bonde recolhido. Mas o Edmilson é um cara, ele é professor da Universidade Rural da Amazônia, eu acho, não estou bem certo. Mas ele é professor, cara, sabe? E vive de salário de professor e se meteu na política, sabe? Foi sindicalista pelo Sintep, um sindicato dos professores do estado do Pará. E ele fez carreira sindical, tá certo? E terminou sendo. Eu não sei se ele foi vereador, mas eu sei que ele foi deputado estadual, depois eu acho que foi deputado federal.
tá certo? E depois se tornou prefeito, aquela coisa toda. Hoje ele está em fim de carreira, tá certo? Ele perdeu um garoto aí com 16 anos, não sei, por questão de saúde, eu acho, não sei, e ele ficou desanimado. E hoje ele está fora de combate. Mas assim, rapaz, sabe, e quando ele quis fazer o pronto-socorro aqui no bairro do Guamá, tá certo? Ele tinha aquele terreno ali, mas só que era do governo do estado. Aí ele foi obrigado, sabe, para não perder a verba, para a verba do financiamento não ser devolvida. Ele se submeteu a fazer ali a construção, hoje no local ali, sabe, que está o pronto-socorro, de onde eu acabei de vir. Está na rua São Miguel, entre duas passagens ali, um lugar assim muito apertado, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que o mundo de Ágora, o mundo da política, sabe? O mundo dos seres humanos é foda. E eu não tive o que fazer ontem quando eu vim da rua, tá certo? Para onde eu fui ontem eu não vou lembrar agora. Eu só sei dizer que eu fui... Não, eu fui na OAB, eu fui resolver o problema do meu certificado digital. Tá certo? Apareceu uma mensagem no meu zap, tá certo? Eu fiquei agoniado, fui ver o que era, e nem era, tá certo? Porque era só uma mensagem chamando a minha atenção que eu deveria trocar, renovar minha assinatura digital em 1º de janeiro de 1º de janeiro agora, 1º de setembro agora que vem, tá certo? Mas que eu poderia também, a qualquer momento, sabe, entrar no site da empresa que fornece a assinatura, sabe, que fornece o certificado, e ali usar o sistema digital e fazer a minha renovação, aquela coisa toda. E essas operações todas são difíceis, tá certo? Só que o meu token estava ali, sabe, ele estava já avariado, sabe, estava com a capa dele danificada, aí eu resolvi trocar, eu acho que nem precisava. E eu terminei fazendo tudo ontem, lá na OAB, aquela coisa toda. Aí vim embora para casa, sabe, e trouxe tangerina, trouxe pão. Parecia que eu ia para a guerra, tá certo? Eu trouxe pão, pão cacete, como é que chama? Como é aquele lá que ela falou, o nome do pão? E trouxe pão, tá certo? 2 tipos de pão. De pão ou de pães? De pão. E trouxe uma sacola de tangerina, me deu vontade, sabe, de amassar tangerina no meu espremedor de fruta, não sei se vai dar certo. E trouxe banana também. A banana eu não como, rapaz, sabe? Porra, é foda. E elas terminam se estragando, elas amadurecem demais e terminam apodrecendo. Aí eu só sei, rapaz, sabe, que eu cheguei. Quando eu cheguei, estava fora de hora e me parece que eu fui me ocupar a fazer o vídeo, aquela coisa toda. E decidi não fazer almoço, tá certo? E não fazer porra nenhuma. Eu tinha trazido como é que eles chamam? Um pão de frutas, assim, sabe? Com frutas. Não vem agora a qualificação das frutas, como elas vêm ali, sabe? Como é que chama aquela coisa? Não vou lembrar também. E eu só sei, rapaz, digo, não, eu vou comer essa porra aí, tá certo? Eu tava com um açaí na geladeira, tá certo? Eu peguei e fui lá e precisava ali, sabe, recuperar o açaí, ele tava congelado, aquela coisa toda. Eu sei que o meu almoço foi comer, sabe? Pão primeiro, sabe, com frutas, como é que chama, rapaz? E aí, sabe, e depois eu tomei açaí, a essa altura já eram 3 horas da tarde, aquela coisa toda. E terminei por encerrar a alimentação, sabe, com essa refeição aí, feita assim, sabe, de cu para cima, tá certo? Rapaz, não deu outra, tá certo? O açaí era um açaí grosso, tá certo? E ele estava congelado, eu bati, tomei assim como se fosse creme, sabe, aquela coisa toda. E eu não sei, rapaz, alguma coisa gemeu dentro de mim. Eu acabei de chegar da consulta, eu tô aqui com a receita, tá certo? Tá aqui na minha mão, estou mostrando para a câmera aqui, tá certo? O nome do pronto-socorro é Hospital de Pronto-Socorro Municipal, Humberto Maradei Pereira. Prefeitura Municipal de Belém, Secretaria Municipal de Saúde, é o que está escrito aqui, são 13 minutos de vídeo, tá certo? A minha doença foi classificada com código verde, eu não sei que porra é essa, tá certo? E aqui está o número da prescrição, a data, tá certo? Dá o nome do paciente, dá a minha idade. E aqui informa, cara, que eu tenho cartão SUS, que eu estou cadastrado no sistema, sabe, já. E ali a mulher identificou quando eu mostrei o meu documento, tá certo? Sei que ela tá lá, ó, tá aqui o número do meu cartão SUS, tá certo? E, enfim, tá certo? Eu só sei, rapaz, que eu terminei, sabe, eu relatei para o médico é um tal de Paulo Lopes, tá certo? Um cidadão já de idade também, mas assim, aí, não tanto, tá certo? Eu só sei que eu contei a história para ele, ele não se alardeou, tá certo?
Eu tentei sugerir que, sabe, que eu teria tido um problema hepático por causa do açaí, sabe, gordura no fígado, essas coisas que a gente ouve, tá certo? Ele olhou assim, ou não olhou, tá certo? Não disse porra nenhuma. Ele disse que não era nada não, porque era problema mesmo intestinal, tá certo? A confusão, a massa de pão que eu joguei no intestino ontem, sabe? E ali a mistura que eu fiz com o açaí grosso, tá certo? E quando essa coisa aí, sabe, se pôs a formar o bolo, sabe? O bolo estomacal, o bolo intestinal, tá certo? E quando ali começou a haver os processados, tá certo? Os gases ali, os líquidos, os ácidos, sabe, foram se manifestando. E eu não sei, sabe, se ali, sabe, o intestino se comunicou com sabe, com o estômago, sabe, e os ácidos do intestino passaram para o estômago. E esses ácidos, sabe, inflamaram a parede do meu estômago. Pelo menos foi essa explicação que me deu outro dia uma enfermeira, sabe, quando eu falei para ela que eu estava me recuperando de uma virose e tinha comprado Benalete, sabe, aí uns comprimidos assim, sabe, para ficar assim, aliviando a dor na garganta, tá certo? E de madrugada, num dia, sabe, eu tava assim, meio aí, sabe, invocado, tossindo, aí eu peguei, fui lá fora, peguei um Benalete, será mais 2 horas da manhã. E meti na boca e fiquei ali chupando para ver se ele aliviava, rapaz. E não aliviou, pelo contrário, rapaz, me deu uma dor no estômago do caralho, parecido com essa que eu senti, sabe, essa madrugada de hoje, tá certo? Puta que pariu. Aí quando eu fui me consultar com ela e expliquei os sintomas, ela disse, não, é o seguinte, quando o comprimido, sabe, caiu no intestino, tá certo? Ali os gases ali, sabe, aceleraram, tá certo? Gases não, os ácidos aceleraram, tá certo? O intestino devia estar vazio. E aí, sabe, então ali, sabe, os gases vazaram para o estômago, sabe, e aí caíram na parede do estômago, tá certo? E aí, sabe, veio ali a sensibilidade estomacal e nasceu aí, sabe, a dor e não sei mais o quê. Então eu tô achando que foi mais ou menos esse, assim, sabe, o sintoma. O médico não se assustou porra nenhuma. Tá certo? Ele entendeu que houve alguma coisa ali, mas não foi o que eu tinha falado para ele a respeito do fígado. Ele perguntou onde é que é a dor. Aí sabe, eu levantei assim a camisa e mostrei assim a costela, tá certo? A parte aqui da frente do meu estômago, sabe? E apertava assim a cavidade estomacal, tá certo? Ixi, ele disse, é aí mesmo que dá dor. E eu achava que era gordura no fígado, rapaz. Em outros tempos eu teria ido à farmácia e comprado aqueles blastonetes, sabe, de remédio de fígado, sabe, tomado e me intoxicado, sabe, com aqueles remédios ali, não era nada disso. Eu só sei, rapaz, que o médico passou, rapaz, são agora 17 minutos. Ele passou de pirona sódica, 500 ml, tá certo? Uma ampola, tá certo? Endovenosa. Passou escopolamina, butilbrometo, 20 ml, solução injetável, tá certo? Uma ampola. E metoclopramida, cloridrato, 5 mg, solução injetável, tá certo? Uma ampola, as duas primeiras eram endovenosas, a mulher misturou tudo, sabe? Eu não sei se ela misturou. Aqui diz não temos. A metocloropramida, tá certo? Está escrito aqui que não temos, certo? Não foi. Eu só tomei a dipirona e a escopolamina, mas de qualquer maneira, rapaz, fez valer, tá certo? Pô, fiquei invocado agora. Não tinha, rapaz, ó, metoclopramida, cloridrato, tá certo? Essa aí ficou de fora. Mas de qualquer maneira, rapaz, você dizer que a dipirona com a escopolamina fizeram efeito, rapaz, foi bater, sabe, a injeção no sangue, rapaz, sabe, os líquidos no sangue, rapaz, e a dor aliviar, ver se pode uma porra dessa, caralho, sabe? Aí eu me rendo à ciência, me rendo ao SUS, tá certo? Se eu tivesse ido a uma clínica, dessas clínicas médicas que tem aqui no meu bairro, sabe, cheias aí, tá certo? Eu teria pagado pelo menos aí uma consulta, sabe, de 130, R$ 150, sabe, para ter acesso ao clínico geral, tá certo? E lá no pronto-socorro não paguei porra nenhuma, tá certo? Como também não paguei porra nenhuma pelas soluções que eu tomei, a dipirona sódica e a escopolamina, tá certo? Tudo de graça, cara. Tudo de graça, um cacete, porque no fundo, aquele hospital ali, sabe, ele tem despesa, veja que está faltando medicamento ali, tá certo? A metoclopramida, tá certo? Não tinha, não tomei porque não tinha. E não tem no estoque, vai ver, sabe, que o prefeito não está comprando, é aquela coisa toda, a Secretaria de Saúde não está comprando, tá certo? Mas são defeitos aí, sabe, disfunções do sistema, aquela coisa toda.
Eu só sei, rapaz, sabe que eu tô um homem renovado. Agora eu só estou fraco porque não comi porra nenhuma. Hoje de manhã não quis comer com a dor. Eu passei mais de 8 horas, sabe, com a dor. Eu acho que a dor se manifestou a partir das 2 horas da manhã, tá certo? Eu fiquei até 9 horas, 10 horas ali, a hora que eu fui consultado, sabe? A hora que eu tomei a injeção. Porra, 8 horas fiquei aí, pô, não sofri do caralho. E nisso que eu tô lá, já dentro ali do prédio, sabe? Aguardando a vez, sabe? Do lado tinha um cidadão, sabe? Também que tava fudido. Aí eu puxei assunto com ele me disse, sabe? Que tinha comido um feijão, sabe? De noite, tá certo? E que tinha passado mal e a partir, sabe? De 2h30 da manhã, sabe? A hora parecida com a minha, tá certo? E começou a sentir dor, parecido com a minha, tá certo? Porra! E ele ainda tava, sabe? Não sei como é que chama aquela porra, esculápio, não sei se é esculápio, aquela coisa ali, sabe? Por onde os líquidos entram, não sei como é o nome daquela porra ali. E ele ainda tava por ali, tá certo? E ele ainda ia fazer, rapaz, diz que uma chapa, ia fazer um raio-x, ver se pode. Eu acho que o negócio dele era mais grave que o meu, tá certo? O médico sentiu que era preciso, sabe, investigar mais ali para saber que porra era a dor dele. Porque a minha foi sanada, rapaz, sabe, com a dipirona sódica, tá certo? E a escopolamina. Eu avisei pro médico, olha, eu tomei Buscopan, tá certo? E de manhã cedo eu tomei dipirona, tá certo? Não sei mais o que. Eu já era acostumado, sabe, a ter essas dores assim, na madrugada, entendeu? E eu só sei, rapaz, que eu curei os meus males, eu estou um homem renovado, tá certo? Estou disposto para tudo. Eu só preciso comer, rapaz, quando são 11h32, tá certo? São agora 21 minutos já de vídeo, eu não sei para onde eu vou, tá certo? Porra, bicho, deixa eu ver aqui. Eu precisava. Outro dia eu falei da Segunda Guerra Mundial. E eu falei do fracasso da França, sabe, perante ali a Alemanha, sabe? Os alemães se vingaram, sabe, de Napoleão, tá certo? E deram um mata-leão, sabe, na França, entendeu? E, sabe, o Hitler, sabe, andou ali pelas Champs-Élysées, tá certo? Porra, foi foda. E ali, sabe, na resistência, sabe, contra a burguesia, a burguesia francesa, sabe, havia ali os insurgentes, sabe, que chamavam de partisans, tá certo? Ali, sabe, e com certeza eu seria capaz de ter feito parte desse grupo aí, os partisans, que eram pessoas que não eram entreguistas, tá certo? Como foram ali aquele pessoal de Vichy, tá certo? Um bando de entreguistas, colaboracionistas, filhos da putas, tá certo? E ali, sabe, entregaram, sabe, se renderam ali para a Alemanha no mole-mole, tá certo? E fazendo ali a contra-guerra, tá certo? Havia os partisãs fazendo guerra de guerrilha, tá certo? E eu queria lembrar a porra do nome partisãs e não veio, tá certo? E agora eu tô falando, agora veio. Ai, ai. Então assim, eu anotei aqui informações do dia 7, tá certo? E eu falei do Barrosão ontem, certo? Dizendo que ele tá pulando fora do barco, tá certo? É que o cara, rapaz, sabe? Acho que já era tempo. E aqui tem ali, sabe, esse pessoal. Hoje eu fiz um post no programa no Bom Dia DCM, tá certo? A live, Bom Dia DCM, eu acho, não sei como é que é. Onde eu comentei, sabe, que esse pessoal que invadiu ali, sabe, os deputados federais e senadores que invadiram o Congresso, tá certo? Esses caras praticaram crime, rapaz. Eu falei que eles deram continuidade ao que o Bolsonaro iniciou, sabe? O Poder Executivo iniciou aí, sabe, um golpe, tá certo? Não deu conta e agora esses caras querem continuar, sabe? Querem dar um golpe, sabe? Querem dar um golpe de Estado. Eu, se eu fosse Xandão, sabe, enquadrava todo mundo, sabe? No artigo 359, sabe? L e M, tá certo? Porra, bicho. E ontem foi o Sonic, sabe, que falou, tentando explicar, sabe, esse momento que a gente vive, tá certo? E esses caras querem instaurar no país, tá certo? Querem instaurar no país um sistema teocrático, sabe? Um sistema teocrático ali, sabe? Um sistema aos moldes de Mohamed, tá certo? De Maomé, tá certo? Ali como tem no Irã, sei lá mais onde tem. Na Turquia, talvez, eu não sei. E assim, tá certo? E o Sonic vai explicando, sabe, que aqui no Brasil, no fundo, esses caras estão se rebarbando contra a República, tá certo? E já houve ali no século, aqui entre nós, no século XIX, sabe? Quem se rebarbasse contra a monarquia, contra
contra a República em favor da monarquia, que foi o caso do Antônio Conselheiro, sabe? Quando ele ali reuniu no Nordeste, ali nas caatingas nordestinas, ali, sabe, um séquito de povo ali que fizeram ali, sabe, uma ocupação numa cidadela chamada Canudos, tá certo? E nas cidades aqui do país havia um ativista aí chamado Plínio Salgado, sabe, que também queria aí, sabe, derrubar a República, eu acho, não sei se eu estou fazendo confusão. Eu só sei que esses caras, sabe, queriam destruir, sabe, aí a República, tá certo? Eram ali, sabe, os seguidores do Antônio Conselheiro, tá certo? E aqui e os integralistas, certo? Tudo isso para derrubar a República, tá certo? E esses caras poderiam ser enquadrados no artigo 359L. Foi o que eu pensei de ontem para hoje, sabe? Eu acho que eu fiz um post no DCM, sabe? Hoje de manhã, no café da manhã, eu acho. Onde, sabe, para mim esses caras deveriam ser, eles estão quietos agora, sabe, mas eles deveriam ter, sabe, ser perseguidos por Xandão. O pessoal tá querendo, rapaz, sabe, a cabeça do Xandão. Eu assisti aí, sabe, um vídeo com o Jamil Chad, tá certo, que ele tá lançando um livro aí, e foi o Kifuri, o Juca Kifuri que entrevistou, tá certo? Tem umas coisas lá que eu preciso anotar, tá certo? Mas no fundo mesmo que ele diz, sabe, é que os Estados Unidos assim tá caótico, tá certo? E o Trump vem aí para levantar, sabe? Mas ele não vai conseguir, o Trump não vai levantar, sabe? Não vai. O país dele caiu em decadência, como Roma caiu um dia em decadência, sabe? Nunca mais se levantou. Caiu e caiu mesmo, tá certo? Os Estados Unidos vai no mesmo rumo, tá certo? A população, o povo estadunidense, tá certo? Tem 40 milhões, sabe, de estadunidenses passando fome, sabe, nos Estados Unidos. Vê se pode uma porra dessa. O país aí, sabe, mais rico do mundo. E o Trump, o que é que ele quer com os tarifaços, com o tarifaço que ele está implementando aí? Diz que é enricar mais os ricos, porque ele acha que os ricos vão dar emprego. Esse pessoal aí, sabe, liberal, acredita que quem dá emprego é a empresa, tá certo? São os empresários e não é, bicho. Quem promove o emprego e quem produz emprego, sabe, quem produz mercadoria são os trabalhadores, tá certo? O cara, o empresário quando monta uma fábrica, tá certo? Ele tem os recursos financeiros, tá certo? Mas quem dá, sabe, a condição da fábrica prosperar, de produzir a mercadoria que ela quer, tá certo? E, sabe, e assim, quem dá é a energia humana, rapaz, sabe? São aqueles milhares. Outro dia pegaram aí, rapaz, 500 trabalhadores, sabe, aí, lá no Mato Grosso, acho que foi no Mato Grosso, sabe? Eles foram, sabe, eles, sabe, ganharam visibilidade, provocaram visibilidade, tá certo? E aí os órgãos de controle, o Ministério do Trabalho chegou junto, e os órgãos de fiscalização chegaram junto. Havia 500 deles ali, sabe, numa localidade, numa fazenda. Os caras queriam fazer estavam construindo uma planta para funcionar uma usina de etanol, tá certo? E havia 500 trabalhadores ali, sabe, alojados nas piores condições ali, desumanas, tá certo? Porra, são 27 minutos de vídeo. Então o que eu quero dizer é isso, tá certo? Eu falei do Leste Valés, tá certo? Um filho da puta, de direita, tá certo? E eu anotei ontem, certo, dia 7, que havia um fim de guerra à vista, tá certo? O Trump, sabe, estaria promovendo reuniões com o Putin, tá certo? E os dois vão acabar a guerra, foi isso que eu anotei, tá certo? Trump e Putin vão acabar a guerra na Ucrânia, tá certo? Fim de guerra à vista, eu anotei aqui. E assim, rapaz. Mas o fato é que a ideia do Trump com tarifaço diz que ia arrecadar 150 bilhões. Rapaz, 150 bilhões, o que são 150 bilhões ali, sabe, para quem tem 13 bilhões de PIB, sabe, sabe, de produção de riquezas avaliada em 13 bilhões, trilhões, 13 trilhões, cidadão, 13 trilhões sabe, de dólares, sabe? Esse é o PIB dos Estados Unidos. E ele arrecadar com esse tarifaço, sabe, 150 bilhões, isso é coceguinha, tá certo? Porra, bicho, não vai dar em lugar nenhum. Mas eu vou ficando por aqui, são o que? 28 minutos. 28 minutos de vídeo, tá certo? Porra. E só para finalizar, sabe, nessa questão do Xandão, sabe, de que o Xandão vai voltar atrás, vai liberar o Bolsonaro, não vai, bicho. O colegiado da primeira turma vai se reunir, tá certo? E ali os 5 ministros vão decidir, então, sabe, se relaxam a prisão domiciliar do Bolsonaro. E não vai, bicho, o Xandão não vai abrir mão, tá, porque esse relaxamento aí, sabe, ou essa revogação da prisão,
vai significar um passo atrás, tá certo? Eu não sei se a questão é essa. O Lênin que falava, sabe, para avançar 2 passos à frente, às vezes é preciso dar um passo atrás. Eu não sei se o Xandão vai por aí, tá certo? Mas eu garanto, sabe, que ele não deve estar com medo do Trump, tá certo? Com certeza. E então vai ter aí, sabe, uma sessão da primeira turma, onde eles vão avaliar, sabe, essa questão aí. Eu entendi, sabe, que eu assisti um vídeo com o Breno Altman discutindo a questão da liberdade de expressão, e o Breno acha que a liberdade de expressão ela é absoluta, tá certo? E que aí, sabe, qualquer medida que se tome aí, sabe, para controlar a liberdade de expressão, tá certo? Que não seja o processo judicial, tá certo? É medida arbitrária, é medida autoritária, tá certo? O Breno falando, tá certo? E que isso implica censura, tá certo? Então o Breno ele tem a ideia de que não se pode fazer censura, sabe, contra a liberdade de expressão, tá certo? Só que eu acho que no caso do Bolsonaro havia ali toda uma situação, ele já está respondendo a um feito processual criminal, tá certo? Isso é marcante, isso é de interesse público, é matéria cogente, como a gente diz, sabe? É matéria densa, é matéria intensa. Esse cara está avacalhando com o país, esse cara está coligado com o Trump, tá certo? E o Trump está coligado com o movimento conservador do mundo, tá certo? E o movimento conservador do mundo quer fuder o mundo e fuder o Brasil, tá certo? Então é assim que a coisa tá. E esse cara, esse Bolsonaro, é a gente, sabe? É a gente aqui no país, tá certo? É dessas forças políticas aí, sabe? Geopolítica, dessas forças transglobais ou qualquer coisa assim. E o interesse do Bolsonaro não é tanto nele, sabe, mas no que ele significa enquanto extrema-direita, sabe, quadro representante da extrema-direita, mas qualquer um poderia fazer esse quadro, sabe, representar esse quadro. E quando, então, o Xandão, sabe, dentro, ali, sabe, o Bolsonaro, ele responde a um processo aí, sabe, pelo golpe, é o processo de número 2668, tá certo? Onde eles vão agora, sabe, o Xandão tá esperando aí, sabe, o pessoal terminar aí, sabe, terminar de se manifestar, fazer aí, sabe, as últimas alegações finais, para ele vir para cima com a decisão dele, sabe, com o relatório dele pronto. Mas ao lado desse processo aí, tá certo? Tem um outro processo aí que por conta do que o Flávio não, o Eduardo Bolsonaro está provocando, tá certo? E por conta dessa matéria criminal aí, há uma ligação entre pai e filho, Bolsonaro e Eduardo, tá certo? E por conta dessa vinculação foi que o Bolsonaro foi recolhido, então é um outro feito e não tem nada a ver, viu, Breno? Com essa história aí, sabe, de censura. Não sei, quando o Xandão diz, sabe, que o Bolsonaro não pode dar entrevista, não é entrevista comum aí, a entrevista de direito civil, não se trata disso, tá certo? Se trata aí de interesse, sabe, de interesse penal, de interesse público, sabe, de interesse pesado, entendeu? E dessa forma o Xandão está justificado. Fico por aqui, meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? Quem fala muito dá bom dia cavalo e dei. Vou chamar esse vídeo de Paulo, sabe? Que tem nada a ver com o Paulo, mas apenas aquele Paulo ali que me deu atenção, tá certo? Que me aliviou, sabe? Que me passou uma receita, tá certo? Eu tô sã, eu só preciso comer, rapaz, só isso, tá certo? Então é isso aí, bom dia, bom dia, bom dia.